história e para a nossa vida, que faleceu no domingo à noite, foi sepultado na tarde de ontem na cidade de Rio do Sul. Não tive a oportunidade de participar de velório inteiro, inclusive por dificuldade de deslocamento, a partir do momento em que, do ponto que estava e do momento que soube do horário e local de velório e sepultamento. Trata-se do professor Volney Luiz Lutz, natural de Tuporanga, uma pessoa que, pode-se dizer, foi fundamental para toda uma geração ou para sucessivas gerações de jovens da cidade de Imbuia. Foi para aquela cidade no começo da década de 70, era na época, com certeza, a única pessoa formada em nível superior a dar aula no colégio municipal, agora colégio estadual da cidade de Imbuia. Para nós, meninos e depois adolescentes e jovens, numa cidade pequena do interior, na década de 70, amarrados em tradições locais, em situação concreta e objetiva de vida bastante restrita, numa época em que as comunicações eram muito precárias e os próprios meios de transporte, as estradas, bastante difíceis. Para se ter uma ideia, se demorava um dia para sair de Imbuia e vir a Florianópolis. E para voltar de Florianópolis até Imbuia era mais um dia, dependendo do horário que se saía. Então, posso dizer que vivíamos num isolamento bastante grande na cidade de Imbuia, que hoje a gente nota que é bastante perto, né? Evidentemente que pelo desenvolvimento das estradas e especialmente dos meios de comunicação e meios de transporte. Mas vivíamos nesse isolamento, eu diria, num atraso bastante grande do ponto de vista cultural e do ponto de vista político, por que não dizer. E no começo da década de 70, o jovem professor, ou o jovem casal de professores, ele que era casado com a também professora Dona Sônia Inês, formado em português na área das letras, foi um ícone, como já disse, para sucessivas gerações de jovens imbuenses. Era o tipo de professor que a gente encontra às vezes, do tipo que tem que marca a vida, ou pelo menos uma fase da vida, né, de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança. Posso dizer que muito do que a gente é hoje, do que eu e outros jovens imbuenses daquela geração, somos pela influência do professor Volney Luiz Lutz, que era capaz de alavancar, de arrancar os seus alunos para olhar sempre para frente, né, e sempre para cima. Mostrar para nós, filhos de agricultores que trabalhavam em terra alheia, na cidade de Imbuia, que para além dos horizontes e para além das montanhas havia um mundo muito maior e haviam também infinitas outras possibilidades. Era MDBista, né, o que era possível ser na década de 70. Aliás, no começo da década de 70, ser MDBista na cidade de Imbuia era quase um escândalo. Uma cidade pequena, repito, né, evidentemente que dominada pelo partido do sim senhor, pelo partido da ordem, pelo partido do governo de então. Para se ter uma ideia deste professor, o chamado por nós de seu Volney, ele pode-se dizer que ele criou o segundo grau na cidade de Imbuia, que foi criado já na segunda metade da década de 70,
A primeira turma, da qual a minha irmã mais velha, inclusive, fez parte, se formou em 79. Portanto, o segundo grau foi instalado na cidade de Imbuia em 77, por iniciativa e esforço de muitas pessoas, mas tendo à frente a vontade inquebrantável do professor Volney Luiz Lutz, que, para bem de instalar o segundo grau em Imbuia, teve, inclusive, que construir uma escola, deputada Ana Paula. O atraso, inclusive, dos governos, o atraso, as ideias atrasadas, me permitam dizer, sem eu querer ofender ninguém, dificultaram tanto que, para criar o segundo grau em Imbuia, teve que construir uma escola. Não foi a escola pública, teve que construir uma escola que era privada, mas na cidade de Imbuia, minúscula, com a população majoritariamente pobre e carente, inclusive. Fez arrecadando doações da comunidade, inclusive dos agricultores, inclusive dos pobres. Lembro que meu pai, ou seja, a nossa família, contribuiu com um fardo de fumo. Produzíamos fumo. Contribuiu com um fardo de fumo, outros com porco, outros com um saco de feijão, para se construir a escola onde passaria a funcionar o segundo grau da cidade de Imbuia. Portanto, Volney Luiz Lutz lutou pelas liberdades em geral, sendo ele um MDBista na década de 70, além do segundo grau, que fez existir com todo esse esforço, também depois, como vereador atuante, em toda a sua trajetória, lutou pela construção do hospital na cidade de Imbuia, reunia e conseguia, pelo exemplo e pelas ideias, arrastar os jovens para as gincanas, para as atividades sadias que criou no município e no interior do município, envolvendo a todos, os agricultores, pequenos comerciantes e a população em geral, para as atividades, esportivas, para atividades de lazer. E nos orientava a todos, ele como um homem das letras, nos orientava a todos, inclusive em vários livros que eu li, naquele período, ou então depois, o fiz, inclusive, por sugestão do professor Volney Luiz Lutz, como, por exemplo, os Lusíadas, de Camões, os Sertões, de Euclides da Cunha, e daí não li no período, mas li depois, já por orientação dele, a Odisseia, a Ilíada. Então, para a nossa geração, na pequena cidade de Imbuia, evidentemente que era aquilo que se chama de um homem à frente do seu tempo. E diria que muito à frente. Tão à frente que avalio que a cidade de Imbuia não soube, ele foi vereador, poderia ter sido prefeito, deveria ter sido prefeito na cidade de Imbuia, e acho inclusive que deveria e teria sido bom para a população de Santa Catarina que tivesse tido a oportunidade de exercer o mandato de deputado nesta Assembleia Legislativa, dada a sua cultura elevada e as suas ideias progressistas. MDBista na Imbuia na década de 70. Era quase um escândalo e evidentemente que enfrentou também muitas adversidades. O que se conseguiu foi, a partir daquilo, que ele conseguiu mobilizar das vontades da juventude, da vontade das novas gerações e levar à frente. Então, nós queremos aqui fazer essa homenagem e gostaríamos de poder fazê-la muito melhor a esta pessoa que a gente agora, transcorrido, 40 anos praticamente desde que ele chegou à cidade de Imbuia, e 30 e poucos anos desde que tivemos a oportunidade e a honra de ter sido seu aluno. Gostaríamos de fazer uma homenagem, inclusive, muito maior a este grande catarinense que, infelizmente, nos deixou apenas com 58 anos de idade, no último domingo, foi sepultado ontem. Esta é a nossa breve, singela, mas... Mais 30 segundos, deputado. Me desculpa, senhor presidente, muito obrigado, mas para frisar assim que nós gostaríamos, e seria importante, que o Alto Vale, não só a cidade de Imbuia, mas o Alto Vale, pudesse ter aproveitado mais a imensa capacidade, a imensa generosidade do professor
Volney Luiz Lutz, que com certeza estava muito à frente daquilo, inclusive, que nós conseguíamos compreender. Muito obrigado. Ainda em breves comunicações, deputado Neudi Sareto. Deputado Venzon fez uma